Irmãos, que bom, né, a gente ver, né, Deus maravilhoso agindo todos os dias, né, acolhendo aqueles que o buscam, né. Hoje é um domingo especial, um domingo feriado carnaval, muitas pessoas viajando, né, pessoas aí ausentes, espero que não estejam festejando o carnaval, né. Mas, pastor, não poderia, olha, na verdade, né, a palavra diz que nós não pertencemos mais a esse mundo, né? Nós não somos mais desse mundo, né? A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Mas só que, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento, né? Ficam assim, mas por quê, né? Então, será que Deus ficaria triste se a gente tivesse, né, trocado aqui o culto para uma festa de carnaval, né? Então eu queria compartilhar com os irmãos, né? Primeiramente, né, que nós temos que entender bem as nossas escolhas, né? Então, mas infelizmente tem na igreja sempre aquele crente, você já viu falar do crente Raimundo? Um pé na igreja, a cabeça no mundo, né? Então hoje o Senhor está nos dando aqui a condição de refletir sobre a sua palavra, né? E eu queria dizer para vocês uma menção, né, de Tiago 4:4. Tiago, irmão de Jesus, ele foi dirigente de igrejas na época da igreja primitiva, né? E em Tiago 4:4, ele fala para as pessoas que ainda estavam com um pé lá e outro cá, né? Ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Alguém aqui quer ser inimigo de Deus? Então, às vezes nós queremos, né, não tem problema de você ter amizade com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas estar no mundo é viver o sistema do mundo, os costumes do mundo. E nós não somos mais desse mundo, né? Eu quero dizer para vocês, convidar vocês a refletir. Pensa o seguinte: nós fizemos uma opção, assim como o irmão Rogério fez uma opção por Cristo. Então, cada um de nós, eu creio que todos aqui fez essa opção por Cristo, mas no mundo, fisicamente, ninguém olha aqui, se se encontrar lá fora, ninguém está escrito, né? Mas no mundo espiritual, está muito claro que eu sou de Cristo, que você é de Cristo, quem não é de Cristo. Mas vamos pensar que Deus fizesse uma exceção e colocasse para nós uma identificação externa e falasse: olha, quem for de Cristo vai vestir uma camiseta branca com uma cruz, para todos saberem que ele é de Cristo. E quem não for de Cristo vai vestir uma camiseta vermelha com um estridente, aquele garfão lá, né? Para todo mundo saber que ele é do diabo. Pergunto: se a condição fosse essa, aquele que está em dúvida, teria dúvida de qual camiseta que você gostaria de vestir? Tem gente que ainda está, né, cai lá e cá. Eu vou dizer para vocês que não dá para vestir duas camisetas. Se você vestir uma vai ficar sobre a outra, né? Então nós temos que entender quem nós somos, a opção que nós tomamos por Cristo. E para isso, né, a palavra de hoje, eu convido você a ler a Bíblia, numa carta que Paulo escreve aos Colossenses, né? 3. Abra comigo a Bíblia em Colossenses 3, nós vamos ver a partir do verso 1. Então, Colossenses 3, verso 1, está ali já, diz assim a palavra: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem agora as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando continuavam vivendo nela. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Bem? Então agora devemos pensar nas coisas do alto, né? Fecha seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por esse culto, por cada um que veio aqui essa noite, por essa palavra que o Senhor nos preparou para ministrar nessa noite, Pai. Agora nós damos plena liberdade ao Espírito Santo, que ele possa se manifestar, trazendo a revelação dessa palavra e a mensagem que o Senhor tem para esta noite, para a tua igreja. Que nós possamos ter corações ensináveis e que o nosso coração seja um terreno fértil para que a tua boa semente caia e, como diz a tua palavra, ela não volte vazia, sem antes reproduzir a colheita que o Senhor deseja em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Essa noite, que bênção você estar aqui, ouvir essa palavra. Eu queria comentar, assim, compartilhar com vocês, assim, tinha uma pessoa, depois de Jesus Cristo, que eu admiro muito na Bíblia, é o apóstolo Paulo, né? Tem uma passagem que assim, primeira vez que eu li, ninguém pregou, eu lendo aquilo ali, eu falei, não é, quando eu tiver essa ousadia de Paulo. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 11:1, né? Se você quiser gravar, é tudo 1. 1 Coríntios 11:1, né? 1 Coríntios 111. Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo é o modelo, é a referência. Nós temos que ver, né, como Cristo agiu, como Ele ensinou, aquilo que Ele nos mostrou, e ser como Cristo, porque diz assim a palavra, né? Mas Paulo foi ousado, falou assim, olha para mim, porque sede meus imitadores, porque eu garanto que eu sou de Cristo. Eu sei que nós temos muita coisa para melhorar, para ter essa ousadia. Mas uma outra palavra que eu achei muito importante, né, compartilhar com os irmãos, de Paulo, está em uma passagem aqui, né? Está lá em Atos 20, de 17 a 24. Abra comigo. E é onde vai estar a mensagem para essa noite. Atos, cadê você? Atos, está aqui, Atos 20, tinha marcado a Bíblia. E mais rápido. 17 a 24. Ele está lá. Então, Paulo estava em Mileto, uma cidade perto de Éfeso, né? E ele, lá de Mileto, ele falou assim, chama todos os presbíteros de Éfeso, que eu quero ter uma conversa com ele, né? Então, começa assim a palavra, né? Verso 17. De Mileto, Paulo
mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, ele disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que eu estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhe tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em toda a cidade o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, mesmo que tão somente puder terminar a corrida, que completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, né, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmão, olha que fantástica essa palavra, né? Paulo, ele fala assim: eu sei, estou indo lá para Jerusalém, estou indo para Jerusalém, não, estou indo... eu estou indo para lá e eu sei que o Espírito Santo me avisa que o que me espera, eu não sei o que vai me acontecer lá, mas o Espírito Santo está falando prisões, né? E muitas situações difíceis esperam ele, e ele falou assim: eu estou indo. Aí no verso 24, né? Para Jerusalém mesmo que ele estava indo. Só sei que ele diz que em toda cidade me avisa que prisões e sofrimento me esperam. No verso 24, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério do Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. Então, olha só, Paulo está falando o seguinte, né? Ele chegou num nível, né? Chegou num nível de relacionamento com Deus, de servir a Deus tão forte, que ele falou o seguinte: olha, o Espírito Santo está falando que prisões e sofrimento me esperam. Mas ele fala o seguinte, né? Não me importa nada, né? Que venha, né? Não me importa nada da minha satisfação pessoal nesse processo. Me importa é completar a obra de Deus. Então, Paulo está trazendo para nós a seguinte informação, né? Olha, considerando, né? Eu e você, nós, fomos chamados para sermos, né? Embaixadores de Cristo nessa terra, levar o Evangelho, a nossa vida ser um testemunho para que as pessoas possam conhecer Jesus. Então, eu sei que muitos aqui, longe de chegar para o seguinte: sofrimento, eu? Então estou voltando. Não quero ir para Jerusalém, não, né? Prisões? Eu? Eu sei que seria muito normal qualquer um de nós, né, termos essa situação, essa reação. Por quê? Natural, né? Mas o amadurecimento de Paulo é tão grande que ele falou assim: não me importa nada para a minha satisfação própria, a não ser servir a Deus. E nós, como embaixadores de Cristo, chamados para levar o Evangelho, dar o testemunho das bênçãos de Deus, né, o Evangelho da graça, né? Lembrar que todos nós estávamos condenados à morte, né, à escuridão, né? E Deus, pelo seu amor, né, Ele nos deu Jesus para morrer por nós, para que a gente pudesse... Então, Ele deu um salvo-conduto para que Jesus morre na cruz e todo aquele que nele crê não perecerá, né? Então, essa graça é tão importante, né? Principalmente Paulo, né? Ele vê ali a obra tão importante de levar o Evangelho, que ele fala assim: não me importa a minha satisfação pessoal, e nada me importa a minha vida, a não ser completar a carreira, de levar o Evangelho,
o evangelho da graça, falar dessa oportunidade. Mas olha, Paulo está lá. Eu falei que eu admiro, né? Depois de Cristo, uma das pessoas que eu mais admiro na palavra, né? Pelo todos os feitos, né? O ministério de Paulo. Mas nós, né? Nós não seríamos assim, não seria de estranhar, né? Você lembra o povo de Deus, o povo de Israel, quando foi salvo da escravidão do Egito, que ele estava no deserto? Deus tinha um propósito, que eles tinham que passar pelo deserto para tirar todo o Egito de dentro dele, né? E eles, aquele sofrimento de passar pelo deserto, mas Deus, um Deus provedor, todo dia mandava o maná do céu, a provisão, eles não tinham que trabalhar, mas a reclamação começou a vir. A reclamação, né? Puxa vida, né? Melhor nós tivéssemos ficado lá no Egito. E Êxodo 11:4, eles começam a ficar com saudade da carne que eles comiam, dos pepinos, da melancia. Até melancia tinha lá, né? Alhos poró. Pode um negócio desse, né? Então nós, igualmente, fomos salvos da escravidão do pecado e trazidos para o reino da luz. Aí vem as provações. Vem as provações, mas as provações para que a gente possa amadurecer, crescer e chegar no nível que Paulo chegou. Está vendo? Vai vir sofrimento, vai vir prisões, mas nada disso importa, porque eu sei da importância para a qual Deus me chamou, que é levar o evangelho, né? Então, nós, com certeza, irmão, eu sempre falo, muitos de nós, quando nós somos recém-convertidos, nós estamos saindo do Egito, da escravidão do Egito, caminhando para a nossa Canaã espiritual, e não estamos preparados ainda para resistir. E pode ser que muitos de nós pudéssemos falar, será que eu estou no lugar certo? Né? Será que eu fiz a escolha certa? Porque antes a vida parecia ser tão boa, né? Horrível pensar uma coisa dessa, né? Mas Paulo chegou num nível, que eu quero trazer a mensagem aqui, né? Para que ele falou assim, eu quero viver para algo maior, né? Eu quero viver para algo maior. Então, lembra daquele programa de TV que tinha lá, que a pessoa ficava lá na cabine, né, fechada, sem se comunicar, e o apresentador falava assim, você trocaria uma viagem para Paris com todos os hotéis pagos por uma semana, tudo pago e tal, né? Por uma caixinha de fósforo, sim ou não? Aí a pessoa, sim, né? Porque ela não está sabendo. Mas eu diria para você que trocar o Evangelho da Graça de Jesus por uma viagem para Paris é muito pobre o que nós estamos falando, né? A troca Paris, né? Não compara, nada se compara ao Evangelho da Graça, né? Eu só fiz um exemplo para ver, né, que muitas pessoas não entendem o valor, né, do Evangelho da Graça ainda, da forma como Paulo entendeu, da forma como Paulo estava trabalhando, né, para que ele fosse que as pessoas fossem alcançadas, principalmente os judeus, né, os gregos. Então, Paulo ele fala, né, que a sua satisfação pessoal ficou em segundo lugar. Primeiro lugar é que esse evangelho alcance pessoas que estão indo para o inferno por não conhecer a palavra, né? Pessoas que vão ter a oportunidade de, assim como ele, né, de entregar a sua vida para Cristo e então ter a salvação. Então, ele concluiu, né, racionalmente aquela frase que ele fala assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então, essa frase dele, né, você fala assim, como é que pode uma pessoa como Paulo, instruído, ele era doutor na lei, era, né, formado aos pés de Gamaliel, né? Formado aos pés de Gamaliel, comparado com os dias de hoje, seria alguém ser formado em PhD, em Harvard, né? Alguma coisa bem, né, top mesmo. E ele, sendo uma pessoa instruída, como é que Paulo, ele fala que ele deixaria todas as suas satisfações pessoais para levar o Evangelho da Graça? Seria
loucura. Ele está louco? Não. Ele entendeu realmente, né, o quão importante é, né, o quão importante é fazer com que os propósitos de Deus, aquela palavra que eu li no início, né, nenhuma palavra voltará para mim vazia sem antes cumprir o que lhe apraz, seja cumprido na vida dele. Então, irmão, a mensagem de hoje, até o final do culto, eu quero entender, que vocês entendam como eu entendi na preparação dessa palavra, o que significa, né, essa proposta de Paulo, viver por algo maior, né? Como é que ele chegou nesse nível e que as pessoas do mundo falariam que é loucura, né? É loucura, né? Mas para nós não é nenhuma loucura, porque nós compreendendo primeiro o amor com que Deus nos amou, em fazer o que Ele fez por nós, para dar uma esperança, né? Então não é loucura, é gratidão, né? É gratidão que nós temos que viver para poder retribuir aquilo que Deus nos deu. Então, para que a gente possa compreender essa posição tão forte de Paulo, eu queria trazer para vocês, né, um momento de desperdício, né, de uma pessoa que esteve com Jesus e perdeu a oportunidade, né, de conhecer aquele que Paulo conheceu. A palavra diz lá em Lucas 12, 13, né, que Jesus estava num lugar pregando, e nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, aquela pessoa, ela deu uma bola fora, né? Porque Jesus veio para falar do reino de Deus, falar que a nossa vida, né? A nossa vida aqui é temporária, né? Que a nossa vida é na eternidade, para isso que Deus o enviou, né? E aí, aquela pessoa, né, perto do Rei da Glória, perto daquela pessoa que poderia falar de como entrar no reino do céu, ele perde a oportunidade para falar de coisas terrenas, bens materiais. E Jesus falou: olha, quem te põe como juiz, repartidor dos seus bens? Né? Deu uma invertida nele, né? Porque ele vai e fala: ó, Jesus, fala para esse meu irmão aqui dividir os bens, né? Que me é de direito. Então, qual é a preocupação dele? Com os bens dele? E quantas pessoas de nós, talvez ainda por não ter entendido a importância daquilo que Deus preparou para nós, ao invés de perguntar, né, como é que vai ser o nosso segundo tempo na glória com Deus, se encontrasse com Jesus aqui: Senhor, como é que eu resolvo o problema da minha empresa? Como é que eu faço para ficar rico? Me fala os números da Mega Sena. Então, veja bem, não duvido nada, porque essa é a natureza das pessoas, né? Acumular riqueza, acumular bens, poder, né? A fascinação das pessoas está em poder, riquezas, né? Não entenderam nada, que não é isso, não foi para isso que Deus nos escolheu. Embora Ele disse que para que nós, né, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Não tem nada de você ter bens em abundância. Saúde, bem, né, então na área física, na área profissional e na área espiritual também, né? Então, Deus nos chamou para vivermos em abundância. Mas aquela pessoa preocupou Jesus, porque o Senhor estava ali falando do reino dos céus, falando da oportunidade que veio trazer para que as pessoas se preparassem para ser, né, embaixadores do reino aqui na terra, né? E a pessoa preocupada com o reino da terra e não o reino dos céus. Não é isso? Então, nisso Jesus deu uma invertida nele. Falou assim:
quem te foi que me pôs como juiz ou repartidor de bens? Não foi para isso que eu vi. Aí, no verso 15, mas ele pegou e ele continuou, né? Mas já que você está falando de bens, deixa eu te dizer uma coisa importante. No verso 15, tende cuidado e guardai-vos, né? Ainda lendo Lucas 12, né? 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Não é? Então, Jesus ele tem uma didática. Ele fala o seguinte, o que não consiste, para você entender o que consiste. A vida do homem não consiste dos bens, da riqueza. Né? Então, quando a gente fala de ser pobre, ser rico, é muito relativo, né? Porque tem muitas pessoas ricas em bens materiais, né? Ricas aqui, vamos dizer, na sociedade, mas pobre com Deus. E por outro lado, tem muitas pessoas pobres de bens, né, de recursos, mas rica com Deus. Então, o que é ser rico? É relativo, né? É relativo a essa questão de riqueza, né? E eu me lembro bem, nos primeiros anos da minha carreira com Cristo, numa oportunidade lá na igreja o ministério que a gente participava, veio uma missionária lá, uma senhorinha simples, né? Deram oportunidade para ela e ela falou isso, ficou bem. Porque eu sempre trabalhei na área bancária, que lá ficou bem marcado. Ela falou assim, gente, né? Nós precisamos fazer a poupança no céu. Eu falei, opa, uma boa ideia, um bom produto para a gente vender, né? Poupança no céu, né? Poupança no céu. Então, você lembra daquela história daquele homem rico que Jesus fala, né? Do homem que teve uma colheita esplendorosa, ele tinha muitas terras, e ele falou assim, olha, a maior colheita que eu poderia imaginar, eu tive, o que eu faço? Já sei, vou derrubar todos os meus celeiros e fazer novos, imensos, para acomodar toda a minha colheita. E ele fez isso. E aí, a hora que estava com todos os seus celeiros cheios, ele falou assim, agora eu estou bem, né? Vou viver e me divertir, porque eu tenho bens para a vida inteira, né? E Jesus falou assim, tolo, chamou ele de tolo, né? Ainda hoje pedirão a sua alma, e o que você ajuntou, para quem será? É triste, não? É triste pessoas que vivem ajuntando riquezas, que nem vão desfrutar e perdem a oportunidade de desfrutar aquilo que Deus tem dado, né? Então, essa palavra nos leva a gente a refletir uma coisa muito óbvia que a gente sabe, mas não vale a pena a gente repetir, o que está lá em Eclesiastes 5,15, que a palavra fala o seguinte, né? Que nós viemos nu para esse mundo e nu voltaremos. Está assim a palavra. Como saiu do ventre da sua mãe, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá ser levado consigo. Então, olha o que a palavra está dizendo. Que nós viemos do ventre da nossa mãe nu e nu nós voltaremos. Nada daquilo que nós ajuntarmos de bens e patrimônio e riqueza aqui na terra, nós vamos levar. Isso aí, todo mundo está cansado de saber, né? E aí alguém até brincou que quando as pessoas morrem, para ficar bem claro que ele não está levando nada, ele já põe as mãos dele assim, né? Se ele tivesse assim, ele está levando alguma coisa. Então, para ter certeza que ele não vai levar nada, né? Então as pessoas não morrem, não põem assim. Então, ninguém leva nada. Você já viu algum rico morrer, né? E ir atrás do funeral, seguir um caminhão de mudança com os seus bens, né? Um caminhão cheio de aquelas televisões 80 polegadas, 8K, né? Sons, riquezas, tal. Por quê? Porque as pessoas sabem que morreu, acabou, nada leva, né?
Os antigos ainda, os egípcios, tinham uma cultura de enterrar as fortunas dos faraós consigo, né, nas tumbas, porque eles acreditam que na eternidade eles iam consumir seus bens. Mas os saqueadores que visitaram as tumbas disseram que estava toda lá, ninguém gastou nada da fortuna. Então não tem jeito, né? A gente não consegue levar nada dessa vida. Alguma dúvida aí? Nenhuma novidade, né? Irmãos, só que eu queria dizer para vocês que uma coisa nós levamos. Contrariar aqui. Né? Uma coisa nós levamos. Então, mas antes, Pedro afirma assim, né? 1 Pedro 1,24. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória e como a flor da erva. Ela seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor, essa permanece eternamente. Então, Pedro está falando o seguinte, a vida passa tão rápido. A vida é como uma flor que nasce e logo morre. Né? Vocês já viram uma flor? Né? Tem uma flor muito, muito bonita, dizem que é uma das flores mais bonitas. Minha esposa, eu já falei para vocês, né, que ela cuida do jardim lá, que eu sou fã do jardim dela, que sempre acompanha as rosas. Mas tem uma flor da noite, que ela abre, e é difícil você ver, né, porque a gente não tem tempo para ficar lá no jardim. Né? Quando viu, ela já abriu e já fechou, e já acabou. Porque ela abre e uma noite só. Vocês já viram? Quem conhece a flor da noite? Essa flor é maravilhosa. Mas assim, a nossa vida, Pedro está falando, é mais ou menos que nessa flor. Né? A glória da flor é produzir aquela lindeza, né? Mas é tão rápido. É assim a nossa vida. Né? Ela vem, é bonita, mas é rápida. Passa logo e você nem vê. Né? Então, a única coisa que fica, que a palavra aqui de Pedro, ele fala assim, mas a palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente. Né? Então, a vida passa muito rápido. Tem muitas pessoas que têm filhos, e alguém já falou para você, aproveita seus filhos quando é pequeno. Olha a Rebeca, que emoção que já está, Marco. Né? Passou rápido, né? Todos nós temos filhos, hoje os filhos cresceram, a gente está olhando o neto já está crescendo também. Quando vê, já foi. Então, a vida passa muito rápido. E aquela pessoa que vive para construir riquezas, vive a vida trabalhando, quando vê a vida passou. E dessa vida não se leva nada, né? Como nós vimos aqui. Então, o que nós estamos falando aqui? Só que tem uma coisa que nós levamos. Aí eu vou criar aqui um contraponto, né? O que é que nós levamos dessa vida? Aquilo que você realizou nela, você leva. Como, pastor? Está escrito aqui na Bíblia. Abra comigo Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, existe uma coisa da nossa vida que nós levamos, né, para a eternidade, são as nossas obras. Opa! Eu estou começando a entender, uma dica aqui para entender por que Paulo fala que a vida dele não tem mais nenhum sentido, e ele não é louco, é uma pessoa muito bem formada. Como é que ele chega nessa conclusão? Né? E por que ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro? Né? Então, nisso aqui, irmão, né, a gente tem que ver lá uma palavra que está lá em Hebreus 9, 27, e por isso, né, foi dado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Né? Okay? Essa palavra aí todo mundo conhece, porque é uma coisa que não tem como fugir. Agora, quando fala em juízo, nós falamos de julgamento. Né? Nós temos um advogado, ou mais de um advogado aqui, não sei, que sabe que toda vez que a gente fala de juízo, houve um julgamento. Né? Não há juízo sem um julgamento. E o que vai ser julgado? As nossas obras. Tá?
Então, as nossas obras nos acompanham porque elas serão julgadas. Irmãos, começa a fazer sentido, né? Porque que Paulo fala, né, que da vida dele, né, ele não tem mais nenhuma preocupação, então, em colocá-la em primeiro lugar, porque o que acontece, né? Todo mundo, primeiro, deixa eu ver meus interesses, né? Eu já vi, né, desde pequenininho, né, você vê as crianças sempre quer o melhor brinquedo, né, quer aquele que é mais bonito, o prato de comida melhor, né? Então, a gente aprende isso, né? Então, os primeiros meus interesses vêm, né? Em primeiro lugar, os meus interesses. E aqui, Paulo fala o seguinte, os meus interesses, para mim, não julgo de valor nenhum, a não ser cumprir a carreira que me foi dada de levar o Evangelho da Graça, né? Então, quando nós vamos aqui ver aqui a palavra, né? João 6:27, Jesus falou, trabalhai pela comida que perece. Desculpa, trabalhai não pela comida que perece, né, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então não tem nada errado nós trabalharmos para formar patrimônio, para ter um conforto maior, para assegurar o futuro dos nossos filhos, nada errado, né? Quanto a isso aqui, nós estamos vendo aqui que não tem nada errado. Mas o que nós temos que, não podemos esquecer, é de investir nas coisas do alto, né? Eu tenho que viver a minha vida profissional. Se eu sou um pastor tempo integral, a minha vida profissional é servir na casa do Senhor. Se eu não, que nem o nosso caso aqui, né? Todos nós servimos aqui, nós trabalhamos no mundo secular e também, né, servimos a Deus, mas nenhum problema de você formar o patrimônio. Mas Paulo fala que o problema não está em ter riquezas, mas o amor ao dinheiro que é o grande mal, né? A fascinação que as pessoas têm pela riqueza e pelo poder, que são distrações para você se desviar de olhar as coisas do alto, né, onde está Cristo. Porque as pessoas, né, se perdem nisso. É simples, né? E Paulo nos ensina aqui nessa noite, né, a sua decisão, que nos interessa bastante, a decisão de Paulo de falar assim, da minha vida pessoal, nada mais me interessa a não ser Cristo, né? Morrer é Cristo, viver é lucro. E eu sempre quis muito entender essa palavra, né? O fundamento, assim, o entendimento de Paulo para falar isso. E hoje, assim, com a graça de Deus, nós vamos chegar lá, né, se Deus quiser, né? Então, quando nós falamos de olhar as coisas do alto, né, nós temos que tomar uma atitude na nossa vida. Olhar as coisas do alto e seguir a nossa vida aqui, nós temos que tomar uma atitude. Está lá em Marcos 8:34. Todo mundo conhece essa palavra. A palavra diz lá, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, follow me. Então, nós estamos falando aqui, né, de uma palavra muito conhecida. Se você quiser, como Paulo, viver por algo maior, primeira coisa, você tem que deixar as coisas menores. Você tem que colocar em segundo plano os seus interesses. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, aí que começa as dificuldades do cristão. Porque nós aprendemos a vida inteira a querer sempre o melhor para nós, a buscar sempre os interesses nossos. E, de repente, né, vem aqui uma palavra que fala assim, ó, primeira coisa, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Opa, aí é duro, hein? Negar a si mesmo, né? E até o irmão Douglas, ele usou essa palavra aqui hoje aqui na hora das ofertas, né? Então, só que Jesus fala o seguinte, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas tem que ser do meu jeito e não do seu jeito.
Tem gente que quer ser discípulo de Jesus, mas sem negar a si mesmo. Agora, como é que nós podemos amar ao nosso próximo como a ti mesmo, se nós não colocarmos o nosso interesse em segundo plano? Quando a palavra de Deus confronta com meus interesses, como é que eu fico? Né? Eu tenho um interesse muito grande, né, de ser promovido. E aí a igreja me chama para fazer uma obra que Deus deu uma oportunidade que tanto eu queria. E agora, mané? O que eu faço, Senhor? Né? Então, primeira coisa, né? A palavra diz assim, negue-se a si mesmo. Ah, pastor, então eu vou ter que deixar... Não, mas eu estou falando o seguinte, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é entender para qual que nós somos chamados. Às vezes, nós temos situações de chamados que vai nos afastar de Deus. Então, eu tenho uma paixão tão grande pela obra, né? E se eu tivesse um chamado para ser uma pessoa assim, muito importante num lugar em que eu não pudesse fazer a obra de Deus, como é que eu ia me sentir? Né? Como é que eu reagiria? Então, a primeira coisa que o Senhor fala, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então aí, né, a primeira coisa que nós temos que ver é se nós estamos fazendo do jeito que Jesus quer ou do nosso jeito. De servir, mas do jeito que você acha que deve servir, sem negar a si mesmo. Então, não tem como a gente ser discípulo de Jesus sem amar o próximo, colocar o amor ao próximo em primeiro lugar. É lógico que tudo, né? Deus, Ele é um Deus... Eu sempre aprendi, quando a gente ministrava muito para casais, que Deus não é Deus de confusão. Ele não vai falar para a esposa uma coisa e para o marido outra para dar uma briga lá em casa, né? Quando Deus fala, Ele fala aquilo, né, que Ele fala para o marido, Ele fala para a esposa. Tem até um testemunho que a gente conta, né? A gente era líder aqui na região de Osasco, e quando tinha reunião de líderes lá no interior, veio uma pessoa que ele era líder na África. E ele deu um testemunho maravilhoso, né? Eu não esqueci, nós não esquecemos, sempre lembro com a minha esposa. Ele era dono de uma empresa transportadora, né? Muito bem estabelecido. E ele tinha um coração maravilhoso para fazer a obra de Deus. E um dia, ele ouviu uma voz assim, olha, você vende tudo que você tem, dá aos pobres, né? E vai fazer a minha missão aí na África. Aí ele falou assim, tá repreendido em nome de Jesus, né? Começou a repreender, né? Aí eu falei, não sou eu, Senhor, que estou te falando, né? Falou assim, olha, Deus não é Deus de confusão. Eu aprendi isso, ele falou, né? Então, quando a minha esposa souber, ela vai falar assim, enlouqueceu, vai brigar comigo, e o pau vai quebrar, e o nosso casamento vai, né? Então, eu quero ver como é que Deus vai fazer. Agora, quando ele chega na casa dele, a mulher fala assim, bem, eu tenho uma coisa para te contar que você não imagina. O que Deus falou comigo? É a mesma coisa que Deus tinha falado para ele, falou para ela. Aí, eles tomaram a decisão, né? Aí, quem brigou com ele foi a família, né? Falou, vocês estão doidos, né? Mas eu estou querendo dizer para vocês, né, que o Senhor, Ele nos chama, mas Ele não vai chamando para você deixar tudo, as coisas, porque Ele sabe muito bem, né? É Ele que nos deu o pão, é Ele que a chuva para produzir a semente, ao que semeia, para formar o pão, ou seja, Deus tem tudo preparado. Ele que nos alimenta, Ele que deu ao Marco a condição dele se formar, ter especialista na área de direito, Ele que deu ao Marcos aqui, né, o Marco de lá, o Marco daqui, né, capacidade para administrar a escola, Ele que nos capacitou. E Ele sabe de cada um de nós, mas Ele sabe também daquilo que nós podemos fazer além daquilo. Amém? Então, Deus nos chama, né, aquilo que nós podemos fazer. Ele não chama aquilo que você não pode fazer. Então, nisto aqui, a primeira
coisa é negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que você tem, né, negado a si mesmo para fazer a obra, para poder, né, atender o chamado de Deus? E então, quando nós temos um interesse, em primeiro lugar, é o nosso interesse ou o amor ao próximo, né? Então, a segunda coisa é tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente fala tome a sua cruz e siga-me, né, tem pessoas que entendem que a cruz são pessoas. Aí tem pessoas que falam assim, minha sogra, minha cruz, meu chefe, minha cruz, né? Um irmão tal, minha cruz, lá vem minha cruz, né? Mas não é nada disso, né? Nós entendemos que a cruz representa sofrimento e talvez a pessoa esteja falando que o convívio com aquela pessoa seja um sofrimento. Ele quer comparar, mas não é nessa forma que Jesus pregou. Quando Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Qual é o ponto? Quando Jesus foi crucificado, todos nós sabemos, né, que a morte de cruz, né, os romanos tinham essa forma de punir os criminosos como uma das mortes mais sofrível possível que uma pessoa ia passar. Então, Jesus foi submetido à morte de cruz. E nós sabemos também, né, que quando você estuda o sacrifício de Jesus, aquilo que significa ser morto na cruz, também nós lembramos que Jesus ele teve que carregar a sua cruz. Lembra? Que ele teve que carregar daquele local que iniciou lá todo o sofrimento de Jesus, a chibatada toda, até o Calvário, ele tinha que carregar a sua cruz. Então, quando Jesus fala assim, tome a sua cruz e siga-me, não é no sentido do sofrimento, mas quando a pessoa estava carregando a cruz, ele estava falando publicamente que ele era um réu condenado à morte, né? Ele que carregava a cruz, todos sabiam. Se continuar falhando aqui, eu vou mudar de microfone, mas acho que tem hora que some e volta. Então, Jesus carregando a cruz ali, né, ele estava passando para as pessoas, embora nós sabemos que ele não teve nenhuma culpa, ele estava tomando a cruz que era para ser nossa. Nós não tínhamos condições de subir naquela cruz,